Sejam bem-vindos a mais um projeto Jesuítas Rio Grande do Sul. Não esqueçam de se inscrever e ajudem-nos a divulgar o nosso canal. Se gostarem do conteúdo, não esqueçam de dar aquele likezinho. Vamos ao vídeo. Vou trazer mais um a respeito dos tipos de sarcófago, pessoal, tá ok? Conteúdo: os modelos de sarcófago mais comuns. Existem muitos tipos de sarcófagos, como sarcófagos Friese, sarcófagos semitrabalhados, sarcófagos Klein, sarcófagos em colunas, sarcófagos Garland, sarcófagos ranhurados, sarcófago tábula ansata, sarcófago clazomenai, sarcófago torácico. Existem diferentes modelos de sarcófagos de 200 kg a 2 toneladas como unidade de peso. Todas essas são as características mais proeminentes na determinação dos preços dos sarcófagos. Tipos de sarcófago. Os modelos de sarcófago mais comuns: placa sarcófago, sarcófagos canelados, sarcófagos com guirlanda, coroa de cabide, sarcófago friso, sarcófagos de situm, sarcófagos de terracota, preço do túmulo do sarcófago, não abra o sarcófago, sarcófago na adega da igreja. Placa sarcófago. Eles geralmente têm uma placa em seus lados longos e, ocasionalmente, apenas uma placa em seu lado. Muitas vezes tem uma alça triangular ou pendular, ansa. Naquela época, o prato era chamado de tábula ansata, ou seja, um prato com alça. Outros rostos têm outros ornamentos. Esta variedade raramente é vista em Roma, mas nunca é vista em Atenas e Doquimeion. Nos estados é muito comum, como ornamento mais simples. Peito sarcófagos, prisma retangular, sarcófagos em forma de peito com moldura perfilada, com cantos agudos, peito baixo ou sarcófagos em forma de busto. Estes exemplos só podem ser encontrados na primeira produção do século I em Roma. Em Atenas e Doquimeion, em algumas províncias, especialmente na Alta Itália, Tessalônica e Anatólia, há muitas na Bitínia, Pisídia, Licaonia e Isauria. Sarcófagos canelados. As ranhuras que decoram a mão mais fáceis são geralmente na forma da letra S. Acontece também que as ranhuras mostram a forma de ranhuras que vão de cima para baixo. Também é chamado de strigilis sarcófago, da palavra latina strigilis, que significa fibra torcida, por exemplo, fibra de banho usada para esfregar. Existem também muitas variações dos sarcófagos ranhurados, que são vistos em muitos em Roma. Em alguns, os lados longos são completamente adornados com essas ranhuras. Muitas vezes há um espelho ou área em branco nas laterais ou no meio. Também é visto com muita frequência que o ornamento ranhurado é dividido em 5 partes, um espelho do meio e 2 espelhos laterais, e os espaços entre eles são preenchidos com ranhuras. Em Atenas, há apenas um grupo de sarcófagos com ranhuras Klein que podem ser mencionados em relação a essa variedade. Exemplos disso são poucos. Não se pode dizer com certeza se essa variedade também foi feita em Doquimeion. Sarcófagos com guirlanda, coroa de cabide. Exemplos dessa variedade, muito comum em 3 grandes centros, também são vistos nas províncias, especialmente na Anatólia e na Síria. Sarcófago friso. Estes também são comuns em 3 centros. As fotos de quase todas as poucas peças de origem provincial são tiradas dos centros. Não há exemplos originais em nenhum lugar. Sarcófagos de situm. Sarcófagos de situm. Eles têm uma visão que oferece colunas truncadas, pilares ou alternadamente todos juntos. Sarcófagos em colunas são numerosos em Roma e mostram várias variantes. Exemplos com 5 colunas espaçadas alternadamente como frontão e arco são comuns. Exemplos com 3 colunas também são bastante numerosos. Os intervalos de 6 e 4 colunas estão fora de ordem. As com arquitrave, baseado na cabeça, ou seja, vigas horizontais, são exemplos completamente separados. Sabe-se que um número limitado de sarcófagos colunares foi feito em Doquimeion, tem 4 variantes. Não conhecemos nenhum exemplo de Atenas. Entre as províncias, a Alta Itália teve uma produção independente desta variedade. Os poucos sarcófagos no oeste lembram exemplos de cidades romanas. Muitos sarcófagos colunares encontrados em algumas regiões artísticas da Anatólia, especialmente em Afrodisías e Bitínia,
pertencem ao grupo Docmeion. Docmeion. Em muitos exemplos, percebe-se que os estilos de decoração se misturam. Por exemplo, entre aqueles que não pertencem a um determinado grupo, pode-se citar o seguinte: os sarcófagos da guirlanda são endereçados à parte do meio. Sarcófagos de friso com placas ou arcos foram preparados na ordem dos sarcófagos canelados. Há exemplos em que os sulcos são substituídos por figuras com cenas. Colunas ou pilares com guirlandas truncadas penduradas neles. Há um exemplo com uma guirlanda e um cinto no meio. Outro exemplo com duas, tabulae ansatae, e uma porta ornamentada do túmulo no meio. Sarcófagos de terracota. Sarcófagos de terracota chamados clazomenae. BC foi extensivamente produzido desde o século VII até a última quadra do século V. Esses sarcófagos são geralmente na forma de uma caixa retangular. É dividido em dois grupos principais como tipo normal e tipo atencioso. Existem várias decorações e composições figurativas feitas na técnica reservada e na técnica da figura negra nas soleiras dos sarcófagos. Durante a produção, o sarcófago é primeiro moldado a partir de argila grossa, depois coberto com uma fina camada de argila para obter uma superfície lisa. Sarcófagos do tipo normal foram produzidos muito mais do que o tipo elaborado. Este tipo tem a forma de uma caixa retangular e os topos dos peitoris são decorados. A forma do sarcófago indica o número e a qualidade das áreas de decoração. Se a forma é simples, as áreas de decoração são poucas e as decorações são simples. À medida que a forma se desenvolve, o número de áreas de decoração e a qualidade do artesanato também aumentam. Já o grupo classificado como tipo elaborado deve ser decorado não apenas no peitoril, mas também nas paredes internas e externas. Os sarcófagos do tipo normal são divididos em 4 grupos. Os sarcófagos de forma mais simples, cujas larguras de peitoril são aproximadamente as mesmas em seus lados curtos e longos, foram classificados como forma 1 e denominados Grupo Monastiraquia. Preço do túmulo do sarcófago. Preço do túmulo do sarcófago. Não acredite em quem dá preços sem ver o sarcófago. Perguntar quanto custa o sarcófago é o mesmo que perguntar ao caçador de tesouros quanto custa encontrar uma moeda. Por exemplo, enquanto as moedas de cobre bizantinas custam cerca de 50 TL, as moedas gregas e lídias arcaicas estão em torno de 10.000 TL. A situação é a mesma para os sarcófagos. Enquanto sarcófagos com um design simples na história recente custam 2 milhões de dólares, sarcófagos bordados do jovem período romano custam até 20 milhões de dólares. Vamos dar novamente um exemplo da moeda. Entre os fatores mais importantes que determinam o preço de uma moeda estão a data de emissão e a raridade da moeda. Em seguida, a condição é classificada na forma de unidades, sistemas de peso e tipos de metal. Exemplo de unidades de moedas: dracha, stater, dareicos. Exemplo de peso médio: dracma 6,1 gramas, estate 13,6 gramas, dareicos 8,35 gramas, como tipo mineral: ouro, prata, elétron e bronze, cobre. A situação é semelhante nos sarcófagos. O valor de um sarcófago é determinado principalmente pela data, a estrutura de mármore e as decorações nele. Especialmente as decorações dão pistas importantes sobre o período do sarcófago e a pessoa a quem pertence. Se você encontrar o sarcófago de um rei, é muito difícil valorizá-lo. Assim como classificamos as moedas acima, os sarcófagos são divididos em certas classes dentro de si. O que você precisa entender aqui é que os preços dos sarcófagos não são fixos, os recursos que mencionamos determinam o preço. Não abra o sarcófago. Em qualquer caso, o sarcófago encontrado nunca deve ser aberto. O sarcófago aberto perde seriamente seu valor. O comprador paga mais dinheiro para abrir o sarcófago do que o que está dentro. O importante é que ele mesmo quebre as fechaduras de chumbo no canto e seja o primeiro a olhar para dentro. Claro que ele faz isso reunindo os ricos do país. Esse é um momento histórico para aquele colecionador. De fato,
Alguns compradores tentam impedir a abertura do sarcófago dizendo que o dinheiro real é o gás dentro, para que não abram o sarcófago. No entanto, para que serve o gás? É uma mentira direta que foi colocada para que não abrissem este sarcófago. Sarcófago na adega da igreja. Se houver um sarcófago no porão da igreja, não tente abri-lo. Há óleo sagrado naquele sarcófago. O óleo sagrado é muito valioso. Mesmo que o sarcófago esteja cheio de ouro, o petróleo é mais valioso que o ouro. A crença na unção remonta aos tempos antigos, e a pessoa que é ungida com o óleo sagrado tem o Espírito Santo. HZ participa da morte e ressurreição de Jesus, e também participa do sacerdócio do Messias. Eles são respeitados como pessoas diferentes na sociedade. Portanto, se você encontrar um sarcófago, não o abra. Tá ok, pessoal? Daí a respeito dos sarcófagos, valores também e as advertências, né? Se alguém algum dia encontrar o sarcófago, já sabe alguma coisa, pelo menos o que deve e o que não deve fazer. Não esquece de deixar o seu joinha e se inscrever aquele que não é inscrito no canal e ajudar a nossa divulgação. Tá ok, pessoal? Até o próximo vídeo.